Galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos ver a apostila 1, capítulo 1, principalmente o que nós já vimos em sala de aula. Vocês se lembram das catacumbas? Nas profundezas das catacumbas. As catacumbas eram lugares onde os cristãos eram enterrados. Mas, como no Império Romano era proibido esta religião, o cristianismo, o que acontecia? Eles se encontravam nesses subterrâneos para propagar a palavra de Deus. E tinham uma comunicação secreta. Como nós falamos em sala de aula, existiam determinados símbolos que identificavam que naquele lugar era lugar de reunião cristã. Vocês lembram que lá na página 3, nós temos no Saiba Mais um símbolo que é o peixe. E desenhar um peixe na areia era um meio de você se identificar como cristão. Existiam outros símbolos também, como a cruz, o lírio, que demonstravam através do desenho que ele era cristão, que naquele lugar se reuniam os cristãos. E nessa comunicação secreta estavam os desenhos nas paredes, chamados de afrescos. Por que ele tem esse nome? Porque a cor, o desenho, era feito na argamassa fresca. Se errasse o desenho, tinha que retirar toda aquela argamassa e começar tudo de novo. Lá na página 4, nós temos uma imagem de 3 homens que estão com as mãos levantadas em cima do fogo. Isto significa o quê? Que este fogo não está os atingindo. Foi uma situação que aconteceu na época e que eles não foram queimados. Por quê? Porque a fé divina, a fé em Cristo, salvou eles das chamas. Na página 5, nós temos um outro desenho muito significativo, que é de um homem carregando uma ovelha. E este homem significa o bom pastor, o Cristo que carrega a sua ovelha. Lembra que nós comentamos isto em sala de aula? E em 313, o imperador Constantino permitiu que o cristianismo fosse livremente seguido. Inclusive, o próprio Constantino se converteu ao cristianismo e tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Isto facilitou muito a propagação do cristianismo. Nós temos algumas feiras aonde os grupos se reuniam para conversarem, chamado basílica. Daí vem o nome dessas nossas igrejas, que hoje são grandes igrejas, chamadas basílicas. Então, esses grupos de cristãos começaram a se reunir nesses pequenos lugares chamados basílicas. E nós temos lá na página 15 2 imagens que mostram muito a arte no cristianismo após a sua autorização oficial. O período que compreende a Idade Média tem início com a queda do Império Romano do Ocidente em
1476 e termina com a tomada de Constantinopla em 1453, que ela foi tomada pelos turcos otomanos e reúne uma grande variedade de estilos este período, cujas imagens nós temos na página 15. Vocês observem que a imagem chamada O Milagre tem como figura principal Jesus, virado de frente, e todas as pessoas que estão ao seu lado também estão viradas de frente. Isto em respeito ao cristianismo. E vocês vejam que são pequenos pedacinhos de pedras coloridas que nós chamamos de mosaico. Este é o estilo da arte bizantina. E se vocês observarem, existe um arco, uma auréola em volta da cabeça de Jesus. Esta auréola começou a ser representada nesta fase, significando uma pessoa iluminada, uma pessoa santa. Então, em todas as obras que você vê a partir deste período, tem este símbolo de santidade. E esta obra tem características peculiares, como por exemplo os olhos. Toda a arte bizantina segue regras de composição. Assim como nós vamos ver lá no Egito, que existe a lei da frontalidade, onde o corpo fica de frente, mas a cabeça de lado, aqui na arte bizantina, o corpo todinho fica de frente. A expressão do rosto, dificilmente você vai ver sorrisos, e o olhar, você reconhece que é arte bizantina, porque é sempre o mesmo olhar. Isto era uma norma na época em que esta arte predominava. Mais abaixo, nós temos Cristo em Majestade de 1123, que também segue normas, segue padrões. A técnica do afresco ainda é utilizado nesta época, vocês vejam, 1123, e a composição também segue normas. Existe a lei da hierarquia, assim como na Idade Média existia a importância de Cristo, de Deus, que tinha que ser sempre representado maior que os outros, aqui no início também nós vemos esta regra. Observem nessa obra que Deus está no centro do quadro com a auréola, que nós já falamos, e a mão dele está desproporcional ao corpo. Por quê? Porque é para chamar a atenção para esse gesto, para a mão dele. Então, nós temos também os olhos grandes, que é para chamar a atenção para a vida espiritual. Então, o fato de alguns personagens estarem menores não é porque eles não sabiam desenhar, é porque existiam normas para este tipo de pintura, não é mesmo? E com relação à arquitetura gótica, vamos para uma parte extremamente importante na arte, na religião e na civilização, que é a transformação dos lugares onde eles se encontravam em verdadeiros templos, majestosos templos. Nós temos a Catedral Romana, que ela tem
paredes baixas, janelas pequenas e geralmente uma entrada só. Esta é a característica da arquitetura romana em traços simples. Paredes extremamente grossas e pé direito, ou seja, a altura do teto era baixo. Com o desenvolvimento da ciência, descobriram que se jogasse o peso dessas paredes para o lado, poderiam ser erguidas catedrais maiores. Então, aqui e aqui nós temos o estilo gótico, que constrói paredes mais finas, extremamente altas e o peso dessas paredes vem para o que nós chamamos de arcobotantes. Nós temos aqui em Curitiba o exemplo da nossa Catedral Metropolitana. Ela é neogótica, ela não tem a altura que tem as igrejas da Europa, principalmente na França e na Alemanha, que atingem alturas incríveis. E construindo isto, aqui está o nosso homenzinho estilizado. Aqui está o nosso homenzinho estilizado. O que acontece? Com a parede crescendo, a iluminação fica maior e começa-se a fazer os vitrais extremamente coloridos, e quando a luz incide nesses vitrais, se faz um show de luzes, um espetáculo de luzes no chão. Vocês sabem que na época que essas catedrais foram construídas, não tinha banco dentro da igreja. Eram missas extremamente compridas, em latim ainda por cima, e as pessoas ficavam de pé. Então, quando o sol batia nesses vitrais, fazia um show de luzes. Nós temos muitas catedrais onde chegam a ter 2 arcos botantes, tá? Que são as catedrais mais altas. A nossa Catedral de Curitiba tem só este arco botante, por isso ela é considerada uma catedral neogótica. E também uma característica dessas catedrais é que elas têm aqui na frente e lá no fundo da igreja. Vamos apagar o interior da igreja e vamos fazer aqui o que nós chamamos de rosáceas, que são flores em forma de vitrais que tem tanto na frente como no fundo dessas catedrais. São obras de arte maravilhosas. E outra característica da igreja gótica é que ela tem uma entrada principal e 2 entradas laterais. E muitas dessas entradas laterais têm uma torre em cima. Então, agora você já sabe definir o que é uma catedral românica e o que é uma catedral gótica. Lá na página, voltando um pouquinho, lá na página 13, nós temos uma foto da Catedral de Notre Dame, que vocês sabem que o ano passado teve um incêndio, mas ainda bem que as paredes e muitas obras foram conservadas. O telhado foi a parte mais danificada. Então,
vocês observem que tem uma porta principal, subdividida em duas, e tem duas entradas laterais. E nós temos também, aqui na entrada, destas catedrais góticas, uma quantidade muito grande de imagens esculpidas. Que nós chamamos de Bíblia de Berga. Vocês sabem que na Idade Média a cultura era detida por poucos, porque tinha dinheiro e podia pagar os seus estudos, os estudos dos seus filhos, e o clero. E a população, de maneira geral, era uma população que não lia, né? Então, essas imagens representam uma Bíblia desenhada. E o Papa Gregório Magno, no século VI, disse uma frase que eu acho fantástica. Numa época, vejam bem, lá no século VI, quando as pessoas deixavam de se encontrar nas catacumbas e começavam a se encontrar em templos aonde eles queriam colocar essas imagens que falassem sobre o cristianismo. Mas eles tinham medo que se reportassem novamente a cultuação de imagens e de deuses que cultuavam lá na Roma Antiga. Então, se criou uma polêmica muito grande. Vamos colocar imagens? Vamos colocar estátuas dentro dos nossos templos? E este dilema foi resolvido quando o Papa Gregório Magno colocou a opinião dele. Então, a partir daí, foram aceitos os desenhos e as esculturas dentro dos templos cristãos. E aqui no Brasil, nós temos a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que vocês sabem que é de uma arquitetura colossal, onde ela foi construída em 1955 na cidade de Aparecida, em São Paulo, e é de uma arquitetura que quando a pessoa entra nesse templo, ela também se sente humilde, se sente pequena perante Deus, que é o que acontecia nas catedrais góticas, aonde na Idade Média Deus acima de tudo e Deus acima de todos, e quando o ser humano entrava naquelas catedrais grandiosas, ele se sentia pequenininho perto de Deus, e perante toda aquela beleza dos vitrais, então ele sentia a presença divina. Lá na página 16, nós temos um vitral da Catedral de Notre Dame, e observem como esses pedaços de vidros coloridos, unidos através de cola e solda, criam um espetáculo fantástico. Aqui você tem um vitral da Catedral de Notre Dame de la Belle Vernelle, e a imagem central desse vitral é exatamente uma imagem sacra, aonde você percebe a auréola em volta da personagem principal, e à medida
que a importância religiosa das pessoas diminui, os personagens também vão diminuindo. Nós temos um tríptico também na página 16, que eram painéis de madeira pintados sempre com imagens bíblicas que ficavam no altar das igrejas. Esses trípticos se compunham de 3 pedaços de madeira que podiam ser fechados. E também quem tinha posses podia ter na sua casa esses trípticos, como se fosse um pequeno altar. Nós temos também a questão das danças macabras, né? Olha só, na Idade Média, a Igreja Católica fazia cortejos compostos de personagens que representavam Adão e Eva e o anjo que os expulsou do paraíso, a morte, que é a única coisa inevitável. Vejam que interessante, uma imagem que você tem ali no rodapé da página, aonde todos os personagens são representados através de esqueletos. O que o artista quis mostrar com isso? Que não adianta você querer escapar da morte, que você nunca vai conseguir. E à medida que o tempo passou, essas danças elas acabaram sendo profanas e acabaram sendo condenadas pela igreja. Veja que interessante, né? O que é certo numa época, com o passar do tempo, é condenado. E também nós temos na página 10 um órgão que está lá em Mariana, que foi doado pelo governo português, que faz parte de toda essa beleza da arte gótica. Vocês sabem como que são como funcionam esses órgãos? Eles funcionam através de pedais e válvulas, aonde você vai acionando e os sons são emitidos à medida que, dependendo da altura que você puxa, dependendo do comprimento que você puxa essa válvula. E uma das características da música da Idade Média é o canto gregoriano, que é uma música extremamente calma, é uma música para se meditar, para se contemplar. Esses órgãos aparecem muito nas igrejas góticas da Europa. Geralmente, toda igreja gótica tem o seu órgão, porque nenhuma missa era realizada sem ter o canto gregoriano. Até hoje, as nossas missas, para quem é católico, sabe que sempre acompanha uma música. Claro que elas mudaram com o passar do tempo. E também nós podemos emitir uns sons parecidos com o do órgão quando você enche garrafas de água. Dependendo da quantidade de água que você põe nessas garrafas, você emite notas musicais. Aliás, vocês sabiam que a Idade das Trevas nem foi tanto assim das trevas? Muito conhecimento aconteceu nessa época. Inclusive, as notas musicais receberam o seu nome nessa época. Um monge italiano tomou as primeiras sílabas de um canto religioso para colocar nome nessas notas musicais. Você tem um quadrinho lá na página 9 que fala do hino de São João Batista, que mostra como foi
montado o nome dessas notas musicais. E temos também um personagem importantíssimo que aparece depois no capítulo 2, que são os cavaleiros. Vocês já assistiram muitos filmes aonde fala das cruzadas, aonde os cavaleiros vão combater os inimigos do cristianismo, não é mesmo? E nós temos em 1605, o escritor espanhol Miguel de Cervantes publicou um livro chamado Dom Quixote. Todos vocês já ouviram falar do Dom Quixote, que faz as suas andanças pelo mundo com o seu companheiro Sancho Panza. E ele chega na Holanda e encontra um inimigo o qual ele vai combater, que vocês sabem o que são. São os moinhos de vento que tem na Holanda. E nós temos também, desta época, as histórias do rei Arthur, e aonde tem também um personagem famoso, que é o mago Merlin. E toda essa história também ainda tem o Lancelot, que é o cavaleiro que acompanha esta lenda do rei Arthur. Então, pessoal, inclusive, só para fechar, estes personagens são resgatados lá no Nordeste, aonde nós temos as cavalgadas. Os portugueses trouxeram esse comportamento da Idade Média, essas festas que eles faziam, e os nordestinos acabaram assimilando, e devido ao seu afastamento dos grandes centros populacionais, eles conservaram essas tradições que nós chamamos de cavalgadas ou cavalhadas. Então, pessoal, nos encontramos de novo no capítulo 2.